E aí, pessoal? O último dos nossos vídeos que diz respeito à questão da sexualidade humana e na relação com o interesse da nossa matéria sobre os crimes sexuais. Crime sexual, eh, há uma relação direta com a cultura e o momento vivido pela sociedade. Um grande exemplo disso, até 1992, pelo DSM, o CID-10, homossexualismo seria um transtorno. A partir daí é apenas uma variável da sexualidade, assim como a heterossexualidade, que também é uma variável, e a bissexualidade. Então, quer dizer, é muito complicado que o comportamento sexual do ser humano ele seja tipificado de uma forma como algo ao nível da criminalidade. É, até porque pela nossa predisposição distante dos primatas, do instinto animal que nós perdemos ao longo da nossa evolução, a nossa sexualidade ela deriva, ela fica à deriva e nós temos uma gama enorme de possibilidades de exercê-la como atividade de sedução, de aproximação, de reprodução, até de reprodução. Bem, então, até certo ponto, nós usávamos o termo perversões sexuais para aquilo que seria no espaço de algo agressivo, que venha a atentar contra a dignidade do outro, mas esse termo não é próprio para isso, porque tem uma série de derivações, e então com o CID, com o Código Internacional de Doença e Estatística, passou-se a utilizar o termo parafilias. É um termo grego, para vai além, né? E filia, amizade, amor e tal. Quer dizer, algo que está além da amizade, além do amor. Deixa eu ver aqui outros pontos que eu quero abordar com vocês. É, Então, quer dizer, uma prática, por mais estranha que seja, muitas vezes, no mesmo, contemporaneamente, ela é de uso e confere até uma certa valorização, um certo status social em outra cultura, né? Fica muito complicado, não existe uma universalização do que seriam os objetivos e as práticas da sexualidade humana. É, então, cada sociedade trata particularmente quem são seus desvios e qual é a sua norma. Tanto que a questão, em termos legais, os crimes sexuais, eles estão encampados no que seria crimes contra o costume. E nós podemos falar dos transtornos do instinto sexual na medida em que é, na medida em que pressupõe-se que determinados atos eles vão ter como finalidade algo que esteja além da simples satisfação de um desejo, mas uma relação de poder, uma relação de impor ao outro a sua vontade e que isso traga prejuízo à dignidade da pessoa humana. Ou no caso da questão com a criança, o menor, porque não há capacidade do menor de poder legislar sobre o uso do seu corpo. Então, quer dizer, há uma imposição por uma das partes e uma relação muito mais de poder, uma relação de dominação, né? Que então nós estamos falando do nível da violência e não da satisfação sexual. E a gente pode observar através de todas as práticas mais comuns das parafilias, né? Aquelas que vão para os tribunais e depois avaliadas pelos profissionais psis, que de um modo geral os crimes como estupro,
o sadismo, etc. e tal, eles não têm como carro-chefe, como a motivação maior, uma satisfação de um desvio da sexualidade, mas muito mais de um desvio da personalidade, uma maneira de se impor ao outro, uma maneira de uma satisfação de poder, de satisfação sádica, né, de impor dor, ou coisificar, objetivar o outro, tirar do outro a sua subjetividade, a sua identidade. É, Outro complicador para que a gente possa compreender tudo isso é que nem todos os que seriam crimes sexuais eles pertencem ao indivíduo que possa ser diagnosticado como um estuprador, como um abusador de menor. É, o universo da sexualidade ele também nos traz uma situação momentânea, aquilo que nós chamamos de um evento situacional, né? Às vezes um momento de desequilíbrio psíquico é um momento de exceção na normalidade da condução da personalidade do indivíduo, além de estímulos que possam ser se coadunarem num determinado momento, podem ocasionar um crime sexual. É muito comum, por exemplo, você ter um sujeito portador de um déficit cognitivo, que seria uma psicose orgânica, um indivíduo que não tem a capacidade de amadurecimento, que o seu desenvolvimento estaciona por volta dependendo do grau do déficit, ser entre 4, 7, 12, 13 anos de idade. Então, o indivíduo desse, muitas vezes, ele pode ter uma tentativa de uma aproximação sexual com uma criança, e só que na percepção dele, ele não está se aproximando de uma criança, ele está se aproximando de um igual, né? Então, há um complicador muito grande é, na avaliação do que seriam os crimes sexuais, né? O operador do direito ele tem que se apropriar de todas as variáveis que estavam em curso e junto com as avaliações, o psiquiatra forense encontrar quais os motivos que estavam presentes para o respectivo ato. Mais um complicador nessa história de muitas variáveis e poucas definições lineares é que a presença de variações ou estranhezas sexuais na vida dos seres humanos, elas podem, e como comumente acontece, não afetarem outras áreas da personalidade. Não, quer dizer, o caráter ético em termos de honestidade, valores, é, crenças religiosas, a dedicação ao trabalho, o potencial laboral do sujeito, né, as relações afetivo-familiares, elas não são afetadas como da mesma forma que, vamos dizer assim, o que eu falei no post anterior, na psicopatia, em que a inteligência, o discernimento de situações sociais, o discernimento das questões legais, isso não é afetado do sujeito portador de uma psicopatologia. Da mesma forma, algumas perversões sexuais, elas têm um determinado nicho no psiquismo do indivíduo e que ciclicamente voltam a fazer uma certa pressão para que a sua satisfação seja conseguida, sem que isso comprometa todo um equilíbrio que o sujeito mantém com a sociedade. É muito comum, né, às vezes, a prisão de um pedófilo que seja alguém que vem exercendo uma função valorizada socialmente há muitos anos sem ter nunca ter deixado transparecer a sua dificuldade para com a sua própria sexualidade. Então, quer dizer, é uma decisão muito interessante de que o direito preserve que os crimes sexuais eles estejam muito mais
sendo abordados pela questão dos crimes contra os costumes, o que dá uma certa flexibilidade na mudança temporal dos hábitos e formas de trocas afetivas, sexuais dos humanos, e que cada caso possa ser avaliado dentro de todo o espectro da personalidade do indivíduo. Nosso próximo encontro presencial, eu espero que a gente possa debater efusivamente isso, que é um assunto interessante e controverso. Boa tarde para vocês.